Olá, boa noite a todos. Continuando no comentário de Emmanuel ao Evangelho de Mateus, agora no comentário 41, em que ele continua comentando Mateus 5:9, né? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Neste comentário 41, Emmanuel nos traz o que seria o ideal dos governantes das nações no que se trata no erguer a paz, no construir a paz. E ele começa assim: não somente daqueles que asseguram o equilíbrio coletivo na cúpula das nações, mas de quantos se consagram ao cultivo da paz no cotidiano. Ele mostra-nos, neste comentário, a importância fundamental que tem os líderes das nações no sentido de promover a paz, tomando decisões equilibradas. Nós vemos o quanto atrasado é o nosso planeta quando os líderes, ao chegar ao poder, muitas vezes mudam os seus discursos e se apresentam de uma maneira bem diferente daquela que estava propondo aos seus eleitores. Muitos se tornam ditadores e muitos enfrentam pelo orgulho outros países no sentido de derrubar pontes e nunca de construir as pontes da amizade e da paz. Dos que percebem a existência do erro e se dispõem a, sem alargá-la, a extensão com crítica destrutivas. Então, para erguermos a paz, nós precisamos, muitas vezes, ao ouvir assuntos graves, vinagrosos, né, na expressão de Emmanuel, devemos sempre buscar o entendimento fraterno. E quando se trata dos grandes líderes mundiais, também poderiam serem mais solícitos em construir pontes de amizade, de paz e de cooperação para o bem de todos. E ele também nos apresenta que quando nós enxergamos problemas, em vez de sair alardeando, devemos procurar solucioná-los em silêncio, sem conturbar o ânimo alheio. É aquela filosofia, né? Quando eu não posso ajudar, é melhor calar. É melhor calar. Então, nós, ao identificarmos com os conflitos dos outros, nós precisamos ajudar sem trazer referências amargas. Isso mesmo acontece conosco, quando às vezes nos encontramos também em erro, em momentos difíceis, né? E alguém bondosamente nos auxilia na solução dos problemas, achamos tão bom, né? Porque todos nós cometemos erros. Então é necessário compreendermos bem estas aplicações do querido Emmanuel. Dos que apagam o fogo da rebeldia ou da crueldade com exemplos de tolerância. Dando aqui o exemplo dos que erguem a paz, né? Dos que trabalham sem criar dificuldades para os irmãos do caminho. Paz no coração e paz no caminho. Bem-aventurados pacificadores, disse-nos Jesus, de vez que todos eles agem na vida, reconhecendo-se na condição de fiéis e valorosos filhos de Deus. Evidentemente, temos muitos grandes espíritos já habitando o nosso planeta, auxiliando neste processo de continuar disseminando a paz do Mestre Jesus. E no comentário 42, quando se fala da cultura da paz, aqui está mais ou menos ligado a nós mesmos, né? Está falando
mas diretamente a nós mesmos. Muito bem, vamos lá. Na cultura da paz, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias, como desejamos seja mantida com respeito às opiniões dos outros para com as nossas. Então, isso aqui é o primeiro conselho aqui que nos apresenta Emmanuel, né? É que, ao sabermos respeitar as opiniões alheias, nós estamos cultivando a paz. Nós compreendemos que, nesses dias, tem havido muitos conflitos, né? Ideologias políticas, ideologias de educação, e tantas ideologias, cada um querendo defender as suas, e não aceita que os outros tenham as suas, né? É aquela questão em que só eu acho que eu tenho a verdade, que a verdade é a minha e que do outro não é verdade. Quando a gente compreender que cada um tem a sua verdade. Então, precisamos respeitar a opinião alheia. Se gosta de determinado político, que assim seja, determinada ideologia, que assim seja, determinada religião, que assim seja, e, ao mesmo tempo, respeitar a todos, né? Toda essa diversidade que vivemos em nosso planeta, porque se somos espíritos diferentes e cada um de nós temos a nossa individualidade, é necessário respeitarmos o direcionamento e a opinião de cada um. Isto é desenvolver a cultura da paz. E quando nos vier alguma contrariedade com alguém, nós precisamos nos colocar na posição dos companheiros em dificuldades, a fim de lhes tornarmos úteis a eles, nos colocarmos, às vezes, no local em que se encontram, porque cada um tem uns problemas diferentes e cada um reage diferente. E compreendendo, como estudamos no estudo passado, de que existe uma influência espiritual muito forte, colocando muitos em xeques, né? Subjugando a muitos. Então, é necessário termos muita serenidade, como nos diz nosso querido Haroldo, sempre no curso de autoconhecimento, né? Necessário, nesses contatos, nós não compararmos e não julgarmos, simplesmente sermos um elo de auxílio e de solução. Calar referências impróprias ou destrutivas. Então, para que estar divulgando aquilo que é destrutivo a respeito de alguém quando nós não procuramos ajudá-lo? Nós precisamos fazer de cada ocasião a melhor oportunidade para cooperar em benefícios dos semelhantes e assim estarmos desenvolvendo esta cultura de paz. E continua nosso querido Emmanuel, né? Cultivar o prazer de servir, semear o amor por toda parte, entre amigos e inimigos, né? Então, é a forma de nos melhorarmos uns com os outros. É a maneira de buscarmos crescer uns com os outros. E quando Jesus disse, amai vossos inimigos, é exatamente onde está aqui essa aplicação espiritual de Emmanuel, né? Então, não é só amar os amigos, amar os inimigos, porque eles precisam de nós. Aquele que mais precisa de amor é exatamente o que não sabe amar. Nós jamais devemos duvidar da vitória do bem, achar que os casos não têm solução. Achar, olha, a árvore que nasce torta vai crescer torta e vai morrer torta, ou torta, né? Perdão. Isto é um engano, né? Todos nós alcançaremos a perfeição, uns em alguns milênios, outros em alguns milhões de anos, mas todos chegaremos à plena angelitude, porque Jesus mesmo afirmou isso quando disse que dos que foram confiados a ele, nenhum se perderia. Então, quando foi confiado todos os habitantes do planeta Terra, né? Tanto desencarnados como desencarnados, todos os espíritos destinados a esse mundo de provas e expiação, sob os cuidados de Jesus, por esse motivo ele é o nosso Salvador, ele com paciência espera essa mudança de cada um de nós.
Buscando a consideração de pacificadores, guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um. Pois bem, então devemos colocar-nos na posição de promovermos a paz, porque não vai ser esperando os outros. Cada um de nós devemos fazer a nossa parte. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça.